Fala galera, questãozinha DAR de trigonometria aqui pra vocês. A gente vai precisar alguns conceitos e aí se você ficar com dúvida, já coloca aí nos comentários ou me chama no Instagram, é @carolresolve. Bora comigo. Se A é igual a 1 mais 1 sobre tangente de x sobre 1 mais tangente de x mais cossecante sobre secante de x. Aposto que quando tudo terminar vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Primeiro eu vou relembrar algumas coisas, entre elas. O que é tangente, o que é cossecante e o que é secante. Tangente de x é a mesma coisa que o seno de x dividido pelo cosseno de x. Ah, professora, eu vi que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Também é. Mas a gente aqui nessa questão vai usar como seno dividido pelo cosseno. E o que seria cossecante de x? A cossecante, a gente brinca que ela te engana. A cossecante, você pensa que é o inverso do seno. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Você pensa que é o inverso do cosseno, mas na verdade é o inverso do seno. Então, a cossecante de x é 1 sobre o seno de x. E a secante de x é 1 sobre o cosseno. Então, secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Dito isso, eu vou substituir esses carinhas lá na minha equação, nesse valor de A. Então, vai ficar o seguinte. 1 mais 1 sobre a tangente de x, que é o quê? O seno de x dividido pelo cosseno de x. Isso tudo dividido por 1 mais a tangente, que é seno de x dividido pelo cosseno de x. Mas, professora, por que você está fazendo isso? Vou fazer um pause aqui rapidinho. Gente, na matemática, quando a gente quer simplificar, e nesse caso a gente quer simplificar, porque você vê que a resposta é um negócio pequenininho, a ideia é que eu sempre vou tentar colocar esses caras em função de seno e cosseno para poder simplificar seno e cosseno de alguma maneira depois. Porque eu não posso cortar aqui essa tangente com essa tangente, eu não posso cortar aqui esse secante com essa secante que vai, não dá pra fazer isso. Então eu vou forçar colocar esses caras com as mesmas variáveis, que é seno e cosseno, para tentar simplificar. Então vamos lá. Cossecante é quem? 1 sobre seno. Então vou colocar aqui 1 sobre seno de x. E a secante é 1 sobre o cosseno de x. Eu vou começar, galera, resolvendo essa partezinha aqui. O que é essa parte? Você está dividindo 1 sobre seno de x sobre cosseno de x. Então, eu vou fazer essa parte separada aqui para vocês. 1 sobre o seno de x dividido pelo cosseno de x, quanto que vai dar? Você repete a primeira fração, que a fração é 1, e vai multiplicar pelo inverso da segunda fração, divisão de duas frações. Repete a primeira fração, que é 1 sobre 1 no caso, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso, então, o cosseno vai lá para cima e o seno vai lá para baixo. Então, 1 vezes cosseno de x, multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes cosseno de x vai dar cosseno de x e 1 vezes seno de x vai dar seno de x. Então, essa partezinha aqui, ó, eu fiz e deu cosseno de x sobre seno de x. Então, vem comigo para ver como é que tá esse rolê aqui. Essa primeira parte ali ficou 1 mais cosseno de x sobre seno de x. Isso tudo dividido por aquele negócio lá embaixo que não mudou, que ficou 1 mais seno de x sobre o cosseno de x. E olha só, se você está vendo essa resolução olhando o que eu estou fazendo, não adianta. Vai vendo, pausando o vídeo e tentando fazer junto comigo. Então, vamos lá, continuando. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou repetir essa primeira fração e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, repetindo a primeira, vou fazer aqui em cima, já vou colocar a resposta ali embaixo, multiplicando pelo inverso da segunda, que é cosseno de x sobre 1. Multiplicando, multiplicação de fração, 1 vezes cosseno de x, seno de x vezes 1, seno de x. Então, vai ficar cosseno de x dividido por seno de x. Agora, o que eu vou fazer aqui, galera? Nesse carinha aqui de cima, eu vou fazer MMC. E aqui embaixo, eu também vou fazer MMC. MMC aqui, o denominador é 1, e aqui o denominador é 1 também. MC entre 1 e seno de x vai dar o seno de x. E MC entre 1 e cosseno de x vai dar cosseno de x. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por seno de x, e aqui por 1. E aqui eu vou multiplicar por cosseno de x, e aqui 1. Vou apagar essa parte aqui. Espero que você já tenha copiado essa parte aqui no seu papelzinho. E vamos lá. Fazendo o MMC nessa parte aqui de cima, vai ficar seno de x vezes 1, vai dar seno de x. Então, vai ficar seno de x mais 1 vezes cosseno de x, vai ficar cosseno de x. Dividido pelo MMC, que é seno de x. Agora, vamos analisar aquela parte lá embaixo. Cosseno de x vezes 1 vai dar cosseno de x. E,
1 vezes seno de x vai dar seno de x. Então, essa parte aqui embaixo ficou cosseno de x mais seno de x. Isso tudo dividido pela MC, que é cosseno de x. Isso aqui mais aquela outra parte, aquela outra fração que já estava ali na história, né? Pronto. A gente parece que isso nunca vai acabar. Vou apagar essa parte aqui do lado. Mas agora você vai ver que já vai dar uma amenizada dessa aí. Essa parte aqui inicial, a gente tem uma divisão de fração, onde essa é a primeira fração e essa aqui é a segunda fração. Então, eu vou repetir a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, a gente tem o seguinte, ó. Vou repetir a primeira fração. A primeira fração tem numerador seno de x mais cosseno de x e tem denominador seno de x. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. E vai ser o inverso da segunda, cosseno de x, dividido por cosseno de x mais seno de x. Isso aqui mais aquela outra fração que tá esquecida lá, né? Mas ela já a gente vai mexer nela. E aí a gente tem o seguinte, a gente tem duas frações aqui se multiplicando, que o numerador dessa é igual ao denominador dessa aqui de baixo. Então, o que eu posso fazer com esses caras? Cortar? Ah, caramba, mas tem uma soma aqui, beleza? Mas essa fração inteira, ela tá multiplicando com essa outra aqui. Então, a gente pode cortar, é como se aqui tivesse um parêntesezinho, beleza? Então, a gente pode simplificar esse cara inteiro com esse cara inteiro, tá? E aí, a gente tem o seguinte, aqui ficou um só e aqui um só, que a gente simplificou. 1 vezes cosseno de x vai dar cosseno de x, e embaixo, seno de x vezes 1 vai estar também seno de x. Isso aqui mais cosseno de x sobre seno de x. Novamente, a gente tem numeradores, denominadores iguais, então a gente pode somar os numeradores. Cosseno de x mais cosseno de x é a mesma coisa que se fosse tipo y mais y, dá 2y. Então, isso aqui vai dar 2 cosseno de x dividido pelo seno de x. Só que cosseno de x dividido pelo seno de x é a mesma coisa que cotangente. Porque se a tangente, eu falei para você no início do vídeo, que era seno sobre cosseno, a cotangente é o inverso. Então, isso aqui é 2 vezes a cotangente de x, que dá um gabarito letra D, como já está aqui. E se você não entendeu qualquer parte desse vídeo, já me manda uma mensagem lá no Instagram, é @carolresolve, beleza? E, por favor, se inscreve aqui no canal, dá um like, ajude muito o YouTube a entregar esse vídeo. E outra coisa que eu queria te pedir também, como se não fosse pouco, é comenta aí qual uma ideia. Comenta aí uma ideia pro próximo vídeo. Um beijo, a gente se vê!